Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Gleicia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de começar, eu quero pedir a você que, se não for inscrito no canal, inscreva-se, deixe aquele like para estar incentivando o meu trabalho, ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar. E no vídeo de hoje, iremos analisar o ciclo do ouro. Então, roda a vinheta! Na última aula, analisamos o processo de expansão territorial do Brasil. Se você ainda não assistiu, corre lá. E na aula de hoje, vamos analisar como essa expansão territorial do Brasil foi importante para a descoberta de uma nova atividade econômica, que no caso é a economia aurífera. Algo que foi muito importante para a economia do Brasil e de Portugal, até porque a economia açucareira vinha passando por uma decadência por conta da concorrência do açúcar produzido no Brasil com o açúcar que era produzido na América Central, lá nas Antilhas, pelos holandeses. E para além disso, ainda tinha todos os gastos feitos pela coroa portuguesa, tanto durante o processo de restauração que ocorreu em 1640, rompendo com a União Ibérica, e também com o processo de expulsão dos holandeses de Pernambuco. Então, assim, a economia de Portugal vinha passando por uma grande crise. E encontrar os metais preciosos era o principal objetivo dos portugueses para mudar essa realidade. Até porque os espanhóis já tinham encontrado os metais preciosos nas suas colônias aqui da América. E diante desse contexto, cada vez mais teve um incentivo ao processo de interiorização, de desbravamento do sertão brasileiro. Até porque acreditava-se que para encontrar os metais preciosos teria que adentrar o território. E como nós já analisamos, teve a questão das bandeiras, das entradas, das monções, e diante de todas essas investidas, os bandeirantes paulistas encontraram as minas de ouro. Em relação à figura dos bandeirantes, há toda uma construção, porque existem os que defendem eles como se fossem heróis, pelo fato de ter favorecido o processo de expansão territorial do Brasil, esse processo de adentramento, de conhecimento do sertão, como também tem encontrado as minas de ouro, tanto que tem um monumento em São Paulo que faz referência a esse grupo, como também tem a visão dos bandeirantes como vilões, por trabalharem na questão do apresamento de indígenas, que eram conhecidos como ouro vermelho no período, também buscando por escravizados foragidos, destruindo quilombos. Então essas são as visões que se tem sobre os bandeirantes. E a partir de 1695, teve início as negociações. Os bandeirantes paulistas queriam ter o domínio, o controle sobre as minas de ouro, até porque foram eles que encontraram. E é também importante ressaltar que eles não tinham essa relação muito próxima de fervor por Portugal, de valorização de Portugal. E se eles tinham um sentimento mais local, um sentimento mais ali na região de São Vicente, São Paulo, teve início a Guerra dos Emboabas, que foi esse conflito entre os bandeirantes paulistas e os portugueses para ter o domínio das minas. O conflito começou em 1707 e foi até 1709. E quem acabou vencendo foram os portugueses, e assim os bandeirantes paulistas começaram a adentrar sobre outras regiões, encontrando posteriormente as minas em Mato Grosso e também em Goiás. E com a descoberta das Minas Gerais, teve todo um rebuliço, tanto aqui no Brasil como também na Europa, e muitas pessoas fizeram esse processo de migração. Para vocês terem uma ideia, no final do século XVII, era em torno de 300 mil habitantes aqui no território. Já no final do século XVIII, esse número passou para 3 milhões, assim mostrando como teve toda essa corrida pelo ouro. E nesse contexto, muitas pessoas vieram buscar o ouro, saindo tanto da Europa, deixando famílias, parentes, esposas, com esse intuito de vir tentar uma nova vida, como também vender os seus bens para estar pagando até mesmo o transporte, essa viagem que era muito cara.
Teve as pessoas que vieram por conta de estarem fugindo das perseguições religiosas, perseguições políticas. E para além dessas pessoas da Europa, também teve a imigração tanto da região norte como também da região nordeste, que estava passando por essa decadência econômica. E assim, a região das Minas Gerais não tinha uma estrutura para oferecer o mínimo a essas pessoas, como por exemplo, alimento. Até porque não podemos esquecer que o desenvolvimento do Brasil estava muito centrado na região litorânea por conta da economia açucareira. E esse processo de abastecimento foi um problema durante esse período. E com isso, muitas pessoas começaram a passar fome, tinham muito ouro, mas só que ouro não dá para comer. E assim começaram a comer gato, cachorro, ratos, lagartas, o que achavam pela frente para estar suprindo essa necessidade básica. E durante esse período, teve um grupo que foi muito importante para amenizar essa situação e favorecer com que as pessoas ali continuassem habitando, que foram os tropeiros, que saíam do Rio Grande do Sul e vinham fazer o abastecimento tanto de Minas Gerais como também das regiões por onde eles passavam. E os tropeiros, eles ganham esse nome justamente fazendo referência à questão das tropas, já que eles andavam em grupos, tanto por uma questão de proteção, como também para poderem levar mais mantimentos. E uma curiosidade, o feijão tropeiro é até mesmo de origem desse período, fazendo referência aos tropeiros que colocavam feijão junto com carne seca e farinha e levavam, até porque por passarem muito tempo viajando, eles precisavam de um alimento que não se degradasse com tanta facilidade. E aí tem o feijão tropeiro. Outra atividade que também foi muito importante para esse abastecimento foi a pecuária, já que os gados eram utilizados tanto para o transporte como também para o alimento através da carne, do leite. Inclusive, no Rio Grande do Sul, até hoje, a pecuária tem uma grande importância. Outra atividade que também foi muito importante foi a agricultura, produzindo subsistência, produzindo alimentos, assim favorecendo esse processo de abastecimento da região. E durante esse período a gente vai ter o deslocamento do eixo econômico do Brasil, que antes era centrado na região do norte e nordeste por conta da economia açucareira e agora vem para a região do sul e sudeste por conta das minas de ouro. Primeiramente, o ouro foi encontrado na região de Minas, depois Mato Grosso e Goiás. E esse ouro era o ouro de aluvião, aquele ouro mais da superfície, que era de fácil extração. E a divisão das minas de ouro se deu a partir das datas, que eram lotes de terras distribuídos por sorteio, ou também poderia ser direcionado de maneira exclusiva alguma destas datas às pessoas que encontraram aquelas minas de ouro, ou também às pessoas que tivessem uma maior quantidade de escravizados, porque assim se entendia que ela iria extrair mais e com isso gerando mais lucros à coroa. E buscando controlar essa atividade econômica, a coroa colocou vários impostos para estar favorecendo o seu enriquecimento. Então a gente vai ter a questão do quinto, que era 20% de tudo que a pessoa tinha extraído, era pago como impostos à coroa de Portugal. E para isso foram criadas as casas de fundição, onde todo o ouro deveria ser fundido, tendo o símbolo da coroa, assim mostrando que esse ouro ele era legítimo para o processo de comercialização e que já tinha pago o imposto devido à coroa. Outro imposto também foi o per capita, onde era cobrado a cada dono de mina em cima da cabeça de cada trabalhador, de cada escravizado que ele tivesse ali sobre o seu domínio. Também tinha a finta, que era um imposto fixo em torno de 400 quilos de ouro que cada minerador deveria pagar à coroa de Portugal por estar fazendo usufruto daquela área. E por último teve a lei das 100 arrobas, onde tinha que enviar para Portugal em torno de 1.500 quilos de ouro. E se caso esse valor não fosse atingido, tinha ameaça da derrama, que seria a invasão dos estabelecimentos comerciais, como também das casas das pessoas, para estar buscando tudo que fosse valioso para completar esse valor. Então, assim mostrando como a coroa portuguesa foi impondo vários impostos ao longo do processo
para ter um maior controle da economia aurífera. Todo esse processo de controle pela coroa portuguesa contou com muita resistência, como por exemplo, teve a revolta de Vila Rica em 1720, que foi liderada pelo minerador Filipe dos Santos, que era contra todas essas taxações. A revolta foi fortemente reprimida pelos portugueses, tanto que Filipe dos Santos ele foi morto para estar servindo como esse exemplo do que aconteceria com qualquer pessoa que se voltasse contra a coroa portuguesa. Durante esse período, o contrabando foi algo muito presente, até porque as pessoas tentavam driblar toda a fiscalização, todas essas taxações e esses impostos. Então, a gente vai ter até a questão do Santo do Pauoco, onde as pepitas de ouro, o ouro em pó, era transportado. E para vocês terem uma ideia, até mesmo alguns religiosos participavam do contrabando, já que não eram revistados. Tanto que posteriormente teve a proibição de algumas ordens religiosas nessas regiões das Minas Gerais. E com o intuito de desenvolver, como também de controlar a extração do ouro, teve a criação de vilas, como também da cidade de Minas Gerais. E posteriormente a gente tem a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, para estar tendo o quê? Essa maior aproximação, essa maior administração das Minas Gerais. Algo que aconteceu em 1763. As minas de ouro de Minas Gerais foram encontradas em 1695, tendo seu auge a partir de 1730 a 1740, e já a sua decadência ficou por volta de 1748, 1750, e com a decadência do ciclo do ouro, cada vez mais a coroa de Portugal aumentava a sua pressão sobre as Minas Gerais para estar favorecendo o seu enriquecimento. E é interessante que muitas fontes apontam para o fato de que boa parte do ouro que foi extraído do Brasil foi para a Inglaterra, até porque em 1703 teve o Tratado de Methuen, que era o Tratado de Panos e Vinhos, onde era um acordo comercial que Portugal comprava os produtos manufaturados da Inglaterra, como por exemplo os panos, e a Inglaterra comprava o vinho de Portugal. E a gente já pode perceber que há uma discrepância, até porque os panos acabavam sendo mais caros do que os vinhos. E com isso, Portugal só aumentou a sua dívida cada vez mais e assim usando parte do ouro do Brasil para estar suprindo essa dívida. Então, assim, diante de tudo que analisamos, nós podemos perceber que a economia do ouro proporcionou uma grande mudança no Brasil, até porque teve todo esse processo de migração, tanto da Europa como também da região do Norte e do Nordeste para a região das Minas Gerais, em busca desse ouro de aluvião, que era o ouro de fácil extração, assim muitas pessoas enriqueceram. E esse período contou com um desenvolvimento econômico, social, intelectual, urbano da região das Minas Gerais, e que buscando ter um maior controle, os portugueses colocaram vários impostos ao longo do processo, algo que contou com muita resistência, tanto contra o domínio dos portugueses, como teve a questão da revolta dos Emboabas, como também contra os impostos, como teve a revolta de Vila Rica. E na próxima aula nós iremos analisar a sociedade mineradora, para entendermos, se tinha alguma diferença em relação à sociedade açucareira ou não. Mas por aqui eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like para estar incentivando o meu trabalho. Deixe aqui nos comentários dicas, sugestões, o que vocês acharam. Compartilhe com seus amigos. Ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima!